que chamamos de mundo físico pode ser apenas uma camada de algo infinitamente mais profundo, uma superfície que esconde verdades que fogem à nossa compreensão. Agências governamentais, como a CIA, estudaram secretamente essas possibilidades para entender se o que consideramos sólido e tangível é, de fato, uma construção holográfica. Durante décadas, essas instituições investigaram a consciência humana e sua capacidade de moldar a realidade, analisando como pensamentos, emoções e intenções podem alterar o que chamamos de realidade. Documentos desclassificados revelam que há algo além do que nossos sentidos podem captar. Mas por que essas descobertas foram mantidas afastadas do público por tanto tempo? O que há de tão poderoso nessa informação que precisava ser escondido? Agora, com isso em mente, eu te pergunto: a realidade é realmente o que parece? Ou estamos apenas arranhando a superfície de uma verdade muito mais profunda? Hoje, vamos explorar essa verdade oculta, investigada por agências e sábios ao longo do tempo, e descobrir como a chave para compreender e distorcer a realidade pode estar mais perto do que você imagina, talvez até dentro de você. À medida que nos aprofundamos na natureza da realidade, surge uma questão intrigante. Por que agências como a CIA dedicam tantos anos a investigar fenômenos que parecem estar além do comum, como a consciência e a estrutura da realidade? Na década de 1980, um documento conhecido como o Processo Gateway foi elaborado pela CIA, revelando estudos sobre a expansão da consciência e as maneiras pelas quais o cérebro humano pode acessar níveis mais elevados de percepção. O foco desses estudos era descobrir como certas práticas meditativas poderiam desbloquear camadas ocultas da realidade e mudar radicalmente a forma como a percebemos. Através de técnicas como meditação profunda e sincronização hemisférica, os humanos seriam capazes de acessar dimensões além do comum, onde tempo, espaço e matéria começam a se comportar de maneiras que desafiam a lógica. Mas o que realmente se destaca nesses estudos é a revelação de que a realidade pode ser holográfica. O conceito de uma realidade holográfica sugere que todo o universo e tudo o que vivenciamos como sólido e fixo não são nada mais do que uma projeção de informações codificadas em frequências, assim como em um holograma, onde cada parte contém o todo. A realidade em que habitamos pode ser vista como a manifestação de conjuntos mais profundos de informações organizadas e interpretadas por nossas mentes. Essa ideia transforma completamente nossa percepção do mundo ao nosso redor, pois sugere que o que consideramos real pode ser manipulado e alterado desde que saibamos como acessar essas peças ocultas de informação. O processo Gateway também explorou a prática meditativa, que não apenas expande a consciência, mas também permite a exploração de outras capacidades mentais, como a projeção astral e experiências em realidades paralelas. A CIA tinha um interesse particular em entender como esses estados mentais poderiam ser utilizados para modificar a percepção da realidade, e os resultados dos estudos indicaram que nossa mente não está restrita à consciência física. Quando suficientemente treinada, pode romper as barreiras do tempo e do espaço. Essas investigações sugerem que, quando bem direcionados, nossos pensamentos funcionam como códigos que interagem com este holograma. Eles não são meras reações ou reflexões internas de experiências, mas moldam a própria estrutura daquilo que vivenciamos. As práticas investigadas revelaram que, ao controlar padrões de pensamento e emoções, podemos literalmente alterar a percepção e os eventos ao nosso redor. Esses estudos abrem portas para uma compreensão muito mais ampla da realidade.
Se nossa mente tem o poder de acessar dimensões ocultas, isso implica que podemos aprender a ajustar e até distorcer a realidade em que vivemos. No entanto, essa compreensão exige uma análise mais profunda da relação entre pensamentos, consciência e o campo de energia que emitimos. Para isso, precisamos entender que o que percebemos como sólido e físico pode ser, em essência, uma projeção, uma manifestação de informações organizadas e interpretadas por nossa mente. O que torna essa projeção ainda mais fascinante é que nossa consciência não é apenas uma observadora desse holograma, mas também sua co-criadora. A física quântica há muito explora a relação entre o observador e a matéria, revelando que a consciência afeta diretamente o comportamento das partículas subatômicas. O famoso princípio da incerteza de Heisenberg, por exemplo, sugere que o mero ato de observar altera o estado de uma partícula. Isso implica que a realidade que vivenciamos não é fixa. Ela responde à nossa presença, expectativas e pensamentos. Esse conceito não se limita ao domínio quântico, pois neurocientistas de renome também estão desvendando como o cérebro humano interpreta e constrói a realidade. O que chamamos de mundo externo é, na verdade, uma representação criada pelo nosso cérebro a partir de estímulos sensoriais. Ao processar essas informações, o cérebro cria uma projeção interna do que acreditamos ser o mundo ao nosso redor. Aqui está o ponto crucial. Essa projeção é diretamente influenciada pelos nossos pensamentos e emoções. Pense nisso. Cada pensamento gera uma frequência, uma vibração que interage com essa tela holográfica que chamamos de realidade. O mundo que experienciamos é amplamente moldado pelas vibrações que emitimos. Quando sentimos algo, seja medo ou alegria, essas frequências refletem no campo energético ao nosso redor e, como resultado, nossa realidade começa a espelhar essas mesmas vibrações de volta para nós. Ao considerarmos a realidade como um holograma, podemos compreender que a consciência atua como uma lente. A maneira como pensamos, sentimos e reagimos serve como um filtro que ajusta as informações que recebemos do campo holográfico. Em termos simples, a mente projeta e o mundo responde. Isso significa que nossas crenças, muitas vezes inconscientes, são diretamente responsáveis pela forma como a realidade se desenrola diante de nós. Experimentos como o emaranhamento quântico ou a ação assustadora à distância, como Einstein descreveu, mostram que duas partículas, mesmo quando separadas por grandes distâncias, podem influenciar uma a outra instantaneamente, como se estivessem conectadas por um fio invisível. Isso sugere que, em um nível fundamental, tudo no universo está interconectado, incluindo nossas mentes e as realidades que criamos. Se a realidade é holográfica, isso implica que cada pensamento, cada emoção e cada intenção que temos é um código que interage com esse sistema. Nesse caso, somos tanto receptores quanto transmissores de informações do mundo ao nosso redor, que pode ser visto como um espelho das frequências que estamos constantemente emitindo. As práticas meditativas estudadas pela CIA confirmam a capacidade de ajuste fino da consciência que nos permite acessar níveis mais profundos de percepção, onde as regras da realidade física começam a se dissolver. Essa compreensão nos leva a um ponto fascinante. A realidade que percebemos não nos é imposta, mas é um movimento contínuo entre o que pensamos e o que percebemos. Nossas percepções estão em constante molde pela consciência, revelando que, ao modificar nossos pensamentos e emoções, temos a capacidade de moldar o holograma da
da realidade ao nosso redor. Mas como exatamente nossos pensamentos podem ser utilizados para moldar conscientemente essa realidade holográfica? A resposta reside na compreensão de como pensamentos e emoções, quando bem direcionados, podem gerar mudanças tangíveis na estrutura da realidade. Os pensamentos não são apenas processos mentais internos. Eles são frequências que interagem com o campo de energia ao nosso redor, ajustando e moldando nossas vidas. Nossos pensamentos e experiências exercem um efeito direto na estrutura do cérebro. Cada vez que pensamos de uma certa forma, fortalecemos circuitos neurais específicos ao longo do tempo. Esses padrões de pensamento tornam-se hábitos, moldando não apenas nosso comportamento, mas também a maneira como percebemos e interagimos com o mundo. Pense em seus pensamentos como frequências. Cada pensamento que emitimos carrega uma vibração específica que interage com o holograma da realidade. Por exemplo, quando uma pessoa pensa repetidamente sobre algo, essas vibrações moldam sua experiência. O cérebro, moldado por esses padrões de pensamento, começa a buscar evidências externas que reforçam esses estados internos. É como se os pensamentos criassem uma lente que filtra a realidade para apoiar o que é pensado. Estudos sobre visualização mental, frequentemente usados no treinamento de atletas de elite, demonstram que imaginar uma situação de sucesso pode impactar o corpo de várias maneiras, semelhante à ação física. Quando um atleta imagina que está correndo uma corrida perfeita, os mesmos circuitos neurais que seriam ativados durante a verdadeira corrida se acendem. Isso significa que a mente, ao visualizar um cenário desejado, já está preparando o corpo na realidade externa para responder. Consequentemente, a visualização pode ser aplicada a qualquer área da vida, relacionamentos, saúde, carreira ou qualquer outro aspecto. Ao focar seus pensamentos em um resultado desejado, você está literalmente sintonizando sua mente para uma frequência que altera a percepção e atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com essa frequência. A mente não distingue entre o real e o imaginado tão claramente quanto nós pensamos. Para o cérebro, ambos são meramente estímulos que criam um estado fisiológico e uma reação energética. No entanto, para que esses pensamentos moldem efetivamente a realidade, é necessário um nível de controle consciente. Frequentemente, nossos pensamentos operam de forma repetitiva e em padrões automáticos, programados por experiências passadas e crenças subconscientes. Essa repetição inconsciente é o que mantém muitas pessoas presas nas mesmas circunstâncias, incapazes de se libertar dos ciclos que moldam sua realidade. Para quebrar esse ciclo, é essencial começar a observar e reprogramar esses padrões mentais. Aqui, as práticas meditativas tornam-se ferramentas fundamentais, não apenas para acalmar a mente, mas também para expandir a consciência e acessar dimensões mais profundas da realidade. A meditação vai além de uma simples técnica de relaxamento. É a chave para desbloquear o potencial oculto da mente e da consciência. Quando meditamos, criamos um espaço de silêncio interior onde podemos observar os pensamentos sem sermos dominados por eles. Esse estado de observação não apenas nos permite desacelerar padrões mentais automáticos, mas também sintonizar frequências mais altas de percepção. Essa mudança de frequência altera diretamente a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Estudos desclassificados da CIA, como aqueles relacionados ao processo Gateway, investigam práticas avançadas de meditação que utilizam tecnologias específicas para sincronizar os hemisférios do cérebro, uma técnica conhecida como HemiSync. As práticas meditativas analisadas pela CIA revelam a capacidade de sintonização da consciência, permitindo-nos acessar níveis mais profundos de percepção, onde as regras da realidade física
começam a se desvanecer. Essa compreensão nos leva a um ponto intrigante. A realidade que percebemos não nos é imposta, mas é um fluxo contínuo entre o que pensamos e o que sentimos. Nossas percepções estão em constante formação pela consciência, mostrando que, ao alterarmos nossos pensamentos e emoções, temos o poder de moldar o holograma da realidade ao nosso redor. Mas como de fato podemos usar nossos pensamentos para moldar conscientemente essa realidade holográfica? A resposta está em entender como pensamentos e emoções, quando direcionados de maneira adequada, podem gerar mudanças tangíveis na estrutura da realidade. Os pensamentos não são meros processos mentais internos. Eles são frequências que interagem com o campo de energia que nos cerca, ajustando e moldando nossas vidas. Nossos pensamentos e experiências influenciam diretamente a estrutura do cérebro. Cada vez que pensamos de uma maneira específica, fortalecemos circuitos neurais ao longo do tempo. Esses padrões de pensamento se tornam hábitos, moldando não apenas nosso comportamento, mas também a forma como percebemos e interagimos com o mundo. Considere seus pensamentos como frequências. Cada pensamento que emitimos carrega uma vibração específica que interage com o holograma da realidade. Por exemplo, quando alguém pensa repetidamente sobre algo, essas vibrações moldam sua experiência. O cérebro, influenciado por esses padrões de pensamento, começa a buscar evidências externas que reforçam esses estados internos. É como se os pensamentos criassem uma lente que filtra a realidade para sustentar o que é pensado. Estudos sobre visualização mental, frequentemente utilizados no treinamento de atletas de elite, mostram que imaginar uma situação de sucesso pode afetar o corpo de várias maneiras, semelhante a uma ação física real. Quando um atleta imagina que está correndo uma corrida perfeita, os mesmos circuitos neurais que seriam ativados durante a corrida verdadeira se acendem. Isso indica que a mente, ao visualizar um cenário desejado, já prepara o corpo na realidade externa para responder. Dessa forma, a visualização pode ser aplicada a qualquer área da vida, relacionamentos, saúde, carreira ou qualquer outro aspecto. Ao direcionar seus pensamentos para um resultado desejado, você está, na verdade, sintonizando sua mente para uma frequência que altera a percepção e atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com essa frequência. A mente não distingue claramente entre o real e o imaginado. Para o cérebro, ambos são estímulos que criam um estado fisiológico e uma reação energética. Contudo, para que esses pensamentos moldem efetivamente a realidade, é necessário um nível de controle consciente. Frequentemente, nossos pensamentos operam de maneira repetitiva e em padrões automáticos, programados por experiências passadas e crenças subconscientes. Essa repetição inconsciente é o que mantém muitas pessoas presas nas mesmas circunstâncias, incapazes de romper os ciclos que moldam sua realidade. Para quebrar esse ciclo, é essencial começar a observar e reprogramar esses padrões mentais. Aqui, as práticas meditativas se tornam ferramentas fundamentais, não apenas para acalmar a mente, mas também para expandir a consciência e acessar dimensões mais profundas da realidade. A meditação vai além de uma simples técnica de relaxamento. É a chave para desbloquear o potencial oculto da mente e da consciência. Quando meditamos, criamos um espaço de silêncio interior onde podemos observar os pensamentos sem sermos dominados por eles. Esse estado de observação não apenas nos permite desacelerar padrões mentais automáticos, mas também sintonizar frequências mais elevadas de percepção. Essa mudança de frequência altera diretamente a forma como
interagimos com o mundo ao nosso redor. Estudos desclassificados da CIA, como os relacionados ao processo Gateway, investigam práticas avançadas de meditação que utilizam tecnologias específicas para sincronizar os hemisférios do cérebro, uma técnica conhecida como Hemi-Sync. Responde ao estado interno que trazemos e ao desenvolvermos uma maior consciência dos padrões emocionais e mentais que cultivamos, podemos começar a ajustar conscientemente esse campo, alterando a frequência com a qual nos sintonizamos com a realidade. A chave para moldar o holograma da realidade está no alinhamento de pensamentos e emoções de forma coerente e positiva, criando um campo de energia que ressoa com o que desejamos manifestar. Esse processo é contínuo, e quanto mais conscientes formos, mais eficazes nos tornamos ao ajustar a realidade a nosso favor. A realidade responde a você a cada segundo. Você está sintonizando frequências, ajustando sua percepção e manifestando novas possibilidades. Assim como discutimos antes, a mente projeta a realidade e a questão que permanece é: qual realidade você quer criar agora? Agradeço por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido-o a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que possam se beneficiar dessa mensagem, e não esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.